Temos duas elegantes e competentes dermatologistas. Uma é a nossa consultora, a doutora Márcia Purcelli, sempre aqui conosco. Bom dia, doutora, bem-vinda. Pelo elegante. Sempre. Bom dia, bom dia. Ao lado da doutora Márcia, também elegante, a doutora Denise Steiner, está sempre aqui conosco. Bem-vinda, doutora, bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Olha, já começaram a chegar as fotos, pessoas que querem saber. Vamos ver a primeira aqui? Primeira foto é da Mônica Moreira. Tenho sempre essas espinhas enormes e sempre no período menstrual. Qual o melhor tratamento? Olha lá, doutora Márcia. Isso, em primeiro lugar, é espinha mesmo? Então, saber que nem todas as bolinhas são espinhas. Então, saber identificar. A primeira coisa é saber o local, aonde que ela se localiza. Então, quando é na face, quando é no bumbum e assim vai. Até o final do programa a gente vai mostrar isso para vocês. Nesse caso aí, é na face, então a gente percebe, ela traz para a gente uma informação muito importante, que é no período pré-menstrual. E bem aqui embaixo, nessa região do queixo, que mostra que tem uma influência hormonal muito importante. E se ela tomasse, por exemplo, um anticoncepcional, algum medicamento em relação ao hormônio, ela poderia diminuir essas espinhas? Sim, poderia, mas a gente nunca trata a acne, por exemplo, com a anticoncepção. Normalmente é assim, se você vai usar uma anticoncepção, daí sim a gente escolhe o melhor anticoncepcional, sempre junto com o seu ginecologista, porque a gente sabe que existem algumas situações que têm contraindicação. Mas normalmente isso melhora bastante. Existem alguns anticoncepcionais que acabam protegendo a pele. A gente tem mais uma pergunta aqui da internet, vamos ver a dúvida. É a Nanda Ferreira. Tenho 36 anos e sempre sofri com essas bolinhas no corpo. Já usei ácido, mas deu coceira e feridas. Tenho nas pernas e nos braços. Olha aí a primeira dúvida. Doutora Denise, é espinha? Não, isso não é espinha, é justamente a diferença, né? O local, nas pernas, no braço, é muito mais comum que sejam problemas como a foliculite ou esse caso que nós chamamos de queratose pilar. É uma tendência genética que a pessoa tem a formar, na verdade, uma bolinha de queratina que fica inflamadinha e ela traz isso com ela. Geralmente, algum parente, mãe, pai, na família já tem. Então, é interessante porque tem que evitar todas as situações que possam entupir mais e, realmente, normalmente você trata com ácido. Como o ácido vai ser usado é que às vezes é o segredo. Então você tem que alternar com hidratação, acalmar a pele, para que você possa não deixar aquele entupimento acontecer com o ácido, mas mantenha a pele sem inflamação, hidratada e normal, saudável. Agora, doutora Márcia, vamos caminhar até aqui para a gente mostrar o sonho de todo mundo e a realidade de muita gente. O sonho é esse aqui, né? Que é a pele de pêssego. Pêssego, maravilhosa. Todo mundo sonha com isso. Aveludado, né? Não Você é? passa a mão assim, é bem aveludado. Lisinho e aveludado. Mas Muita gente tem essa realidade aqui, que é uma pele mais esburacada, com marcas, não tão lisinha. lembrar que a pele do brasileiro, né? Basicamente, a nossa pele aqui da nossa população, ela tem uma tendência a ser uma pele mais oleosa. E por causa disso, você começa a ver cada vez mais esses poros. Então, os poros vão ficando mais abertos e principalmente quem abusou do sol na vida, porque a gente sabe que o sol vai deixando a pele grossa e isso é ruim. Então, quem for tomar muito sol, pense que um dia você vai ter 40, 50 anos e a pele não vai ficar tão bonita assim. Muito bem. Ainda tem outro problema, né? A gente está falando das espinhas, né, doutora? As espinhas vão embora, mas as marcas vão ficando e aí passa um creme, o creme não atinge o local adequado, não chega nem perto de atingir, não tem mais espinha, mas tem marca, tem cicatriz e tem um problema. Quer dizer, tinha, porque a Ana Brito vai mostrar a solução de um creme que pode, a forma dele penetrar mais e resolver esse problema. Vamos ver? Quando a gente faz um bolo com cobertura, não quer que ela fique só assim na parte de cima, quer que a calda entre na massa. Tem um truque muito antigo que todo mundo conhece, que é usar um garfo ou palito e fazer vários furinhos na massa. Assim a calda vai penetrar mais facilmente. Nessa metade de bolo aqui, essa técnica foi usada. Na outra, não foi. É muito nítida a diferença. No primeiro, a calda entrou mesmo. No segundo, não. Com a nossa pele também é assim. Quando um produto é passado na superfície sem nenhum preparo, ele é pouco absorvido.
Nós temos 3 camadas na pele, a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a camada de gordura. Ela é profunda, é no mínimo ingênuo você achar que você vai passar um medicamento que ele vai queimar a gordura. Para aumentar a eficácia dos tratamentos de estética, os consultórios de dermatologia estão usando a técnica Drug Delivery. As substâncias são colocadas nas camadas mais profundas, por meio de furinhos abertos na pele. Quando a gente coloca na nossa pele, é menos de 2% que penetra. Então essas técnicas são justamente para driblar isso e facilitar a penetração do medicamento, ou do remédio, ou de uma substância como vitamina C, ácido hialurônico, dentro da pele. O método serve para diminuir as cicatrizes de acne. Depois de um tratamento que acabou com as espinhas, Johnny quer agora se livrar das marcas. O jeito era estourar, então depois eu fui atrás de dermatologista para fazer tratamento, já usei ácido no rosto, daí não estava resolvendo também. A médica usa um rolinho manual cheio de agulhas. Que são pequenas agulhinhas de 1,5 centímetro que vão entrando dentro da pele. E esse sangramento é porque a gente atingiu a camada profunda. Dói? O processo rompe as fibras que puxam a cicatriz para baixo e a médica aplica vitamina C. Depois do sufoco, o Johnny vai para outra sala com luz vermelha de LED para acalmar a pele e estimular a produção de colágeno. Doutora Márcia, eu acho bem aflitivo isso, esse microagulhamento. E o rapaz disse que dói, né? Então, normalmente a gente usa um anestésico antes, né? Mas normalmente o paciente aguenta bem. A doutora Denise estava me dizendo que dói menos que depilação com cera quente. Bem menos. Por bem isso que era um menos. rapaz que estava dizendo. Já está doendo demais. A mulher ia falar, não está doendo nada. Eu queria só tá fazer ótimo. um alerta que isso só pode ser feito por médico, dentro de um consultório médico. Porque não é para as pessoas saírem por aí fazendo, existem riscos. A pessoa, se fizer errado, pode levar uma cicatriz mais profunda, pode pegar um nervo, levar até a paralisia, como a gente já viu em alguns casos. Então, alerta, só o médico que está capacitado para fazer. É muito importante esse alerta, eu acho, porque existe um peeling de vampiro, porque sangra quando você faz esse microagulhamento. E o sangue ali tem propriedades. Então, já em alguns salões andou acontecendo isso. O que? O peeling de Faça vampiro? aqui o peeling de vampiro. Existe que um nome? Peeling de de vampiro. vampiro, que seria esse microagulhamento feito em condições inadequadas, porque você tem um alto risco de infecção ali, de machucar e de usar esse aparelho sem a asepsia adequada. E médico não faz peeling de vampiro. Não, ele faz esse procedimento. Entendi, mas não chama Não, peeling de vampiro. Exato. fuja do peeling de vampiro, principalmente sexta-feira 13, à noitinha. perigo. Doutora Márcia, nós estamos falando da diferença de espinha, foliculite, as pessoas acham que é igual. Vou começar a explicar isso aí. A diferença, ela é muito importante, né, doutora? Então, ela é importante, mas o leigo, eu não culpo quem fala assim, eu estou com um pouco de espinha na minha cabeça, por exemplo, porque clinicamente é muito semelhante. Então, aqui a gente vai tentar demonstrar... Para começar do lugar, né, onde está Lugar, aparecendo, né? exatamente. Vamos ver aí, falando Então, da aqui espinha. falando da acne, que é a espinha. Então, lembrar que a espinha é um problema da glândula. A glândula que a gente tem do lado do nosso folículo que é o grande culpado, digamos assim, da gente ter espinha. Então, ela fica muito grande, ela começa uma hiperprodução de sebo, de oleosidade. Isso promove uma proliferação dessas bactérias que vão entrar e vão contaminar. Nesse caso, onde que nós encontramos? No rosto, nas costas e no colo. E só? E só. É basicamente nessas regiões. E nas costas, normalmente é na parte mais superior das costas. Então, se você tiver alguma bolinha com pus em algum local que não seja nesses locais, não é acne. Isso é definitivo. Isso é definitivo. Isso é muito importante para a pessoa saber. Tá bom. Porque ela começa a tratar de forma errada. Agora, vamos falar da foliculite. Aí, a área de abrangência aumenta. É totalmente diferente. Então, aqui nesse caso, essas bactérias, elas vivem na nossa pele, normalmente, que é o estafilococcus. Elas vão entrar nessa região, vão inflamar o nosso folículo, normalmente, porque a gente proporcionou essa entrada, fez esse canalzinho, ela vai infectando literalmente o nosso folículo e aí sim você vê uma bolinha de pus. Que para o leigo, bolinha de pus é acne e não é. Por quê? Porque a região é completamente diferente. Pode então comprometer o nosso couro cabeludo,
as costas na região inferior e nas nádegas, que é muito comum as pessoas falarem, eu tenho espinha nas nádegas, no bumbum. Não é espinha, é foliculite. Agora, vamos entender também porque a depilação pode piorar essa foliculite. A gente está aqui com uma demonstração, um pedaço de pele. Aqui estão as bactérias que a doutora Márcia falou, estafilococos, que já moram na nossa pele, que estão lá, todo mundo tem, certo? Exatamente, até como você tem cândida também, que é uma levedura, e às vezes ela também favorece alguma inflamação. Você tem muita coisa aqui na pele. O que acontece? Vamos supor que vai lá, cera quente, vai puxar o pelo. Ai, puxou. E aí Exato. abriu o buraquinho. E aí a bactéria entra com mais facilidade aqui. Aí existem várias situações. Na verdade, A bactéria entra nos buraquinhos que o pelo deixou. Exatamente. Mas também se lembrar que você faz um traumatismo, você inflama, você irrita, depende muito como a pele tiver, e a bactéria consegue penetrar com mais facilidade. Quando você faz com cera quente, você arranca lá de baixo e aquele canalzinho fica mais tempo vazio. E você favorece um pouco que essas bactérias cresçam mais, porque acumula resíduo e ela vai crescendo ali. É uma situação muito cômoda para ela, um lugar, um orifício onde ela cresce. Se você faz com a lâmina, você na realidade demora menos tempo para esse pelo voltar, mas você tem o processo irritativo tal, imediato que pode acontecer. Então, quem fica muito vermelhinho, tem que acalmar a pele depois que faz a questão com a lâmina, mas é menos prejudicial ou menos tendência a fazer foliculite do que seria a cera quente. Então, E a dica do pinça? bem-estar, se você tem tendência a fazer foliculite, a ter foliculite, prefira a lâmina à cera quente. E a pinça? Lógico que você tem que fazer a lâmina, acalmar a pele, não usar uma calça jeans totalmente apertada logo depois. Você tem que ter alguns cuidados, higiene e tudo mais. Mas é melhor a lâmina do que a cera. E a pinça? A pinça, ela também provoca um trauma. Você arranca, geralmente você inflama um pouco aquele local, você já torna mais fácil ainda o crescimento da bactéria. Porque como nós falamos, a bactéria está lá, é normal que ela esteja lá, mas ela se aproveita de qualquer situação irregular, qualquer deficiência, qualquer inflamaçãozinha, qualquer trauma. Por isso que na realidade a pinça também acaba machucando, a gente não aconselha. Foliculite dói? Foliculite dói. Foliculite na verdade é uma inflamação que leva para uma infecção, então dói, pode ficar dolorido e coçar também. Bom, alguns cuidados, né, são fundamentais e de comportamento mesmo, né? Depois da depilação, antes da depilação, Mari, você ia falando... Então, antes da depilação, doutora Márcia, usar um sabonete antisséptico ajuda? Ajuda, porque você vai diminuir aquela quantidade de bactérias, né, de bichinhos que todos nós temos, que faz parte da nossa biota. Mas quando você usa um sabonete antisséptico, você diminui a concentração dessas bactérias. Agora, é importante dizer, sabonete antisséptico não é para usar todos os dias. Não é. Normalmente a gente recomenda que se use apenas naquele local que a pessoa tem a foliculite, por exemplo, nas nádegas. Então você vai lavar as nádegas com aquele sabonete, mas não o corpo inteiro. A gente está falando de comportamento, né? Foliculite adora um suorzinho, né, doutora? Adora. Adora, né? Vai malhar, vai para a praia e o suor com aquela umidade da piscina ou da praia, ou só mesmo o suor. Por exemplo, olha aqui o exemplo. Volto da academia, é linda. É linda. Mas suada dá problema. Exatamente. Né? Principalmente se você se mantiver muito tempo com essas roupas. Às vezes a gente está numa praia e fica muito tempo. A gente vai 10 horas da manhã e 8 horas da noite só que vai tomar um banho, enfim. Então essas situações vão levar a uma proliferação de bichos. Ou sai da academia e Ou vai na academia. passar em um lugar, vai Exatamente. no mercado, porque afinal de contas, né, que pô, já comprei, tá custou caro, vou dar uma vida por aí. E fica bonita, a pessoa fica até elegante. Fica legal. Mas tem que pensar, se você já tem essa tendência, tem que tomar o banho antes, tirar, mudar de roupa e daí você vai fazer o supermercado. Mudar de roupa sem tomar banho ajuda? O ideal é que se tome banho, né? Mas se você colocar uma roupa mais ventilada, também vai melhorar. Já dá uma Já dá uma melhoradinha. melhorada se você não tiver como tomar banho.